Um dos jogos que eu estava mais empolgado para poder começar a jogar era um jogo chamado Flamecraft. Ele é um jogo extremamente divertido, um board game, onde basicamente você pode alocar dragõezinhos numa cidade mágica que é Power Up by Dragons, que ela é basicamente a energia da cidade, são os dragõezinhos, e a partir disso você coleta recursos, você faz novos encantamentos para as lojas, para os locais da cidade, melhora a cidade e coleta pontos de vitória a partir disso. E ao jogar esse jogo eu percebi algo sobre game design que eu não tinha notado ainda. Quando eu comecei a estudar um pouco mais de profundidade, eu percebi o quanto que isso é fundamental para o sucesso de um jogo, seja ele digital ou analógico. E é a conexão dos loops de jogo com a temática do jogo. A ideia de vídeos como esse é servir como uma espécie de conversa entre eu e vocês sobre as pesquisas que eu faço de game design e basicamente como que isso pode ajudar você no seu processo de game design ou de criação de conteúdo, do que quer que seja. Enfim, que isso possa te ajudar da mesma forma que outros conteúdos também me ajudaram. Acho que essa é uma forma interessante de devolver para vocês um pouco do que vocês também me trazem enquanto feedback de comunidade, e que eu acho que dessa forma a gente pode criar comunidades cada vez mais saudáveis, né? Mas vamos falar sobre Game Loop. Então, esse não é um conceito que eu estou criando ou qualquer coisa parecida. Na bibliografia de game design, seja ele de mesa ou de jogos digitais, a ideia de um looping, né, de mecânicas ou um loop de jogo, ele é recorrente e eu diria que ele é um dos pontos centrais quando a gente fala de game design. Basicamente, jogos diferentes vão ter loops diferentes, né, que basicamente são ações que os jogadores fazem de maneira repetitiva e que isso acaba por impulsionar o jogo para frente, né, seja porque isso avança outras mecânicas do jogo ou porque isso avança a temática do jogo, né. Então, vamos pegar um exemplo de um jogo digital que o game loop fica bem direto, né. Vamos pegar, por exemplo, Counter-Strike. Em Counter-Strike, o game loop básico do jogo é você inicia, compra o seu equipamento e vai duelar, lutar contra o outro time. À medida que você derrota os seus inimigos, você vai ganhando mais dinheiro para você pegar armas melhores, para nos próximos rounds você conseguir fazer esse loop de novo. Então, ele é um loop bem simples, onde você inicia com o equipamento, usa esse equipamento para poder derrotar inimigos, coleta mais dinheiro, a partir disso você pega mais equipamentos e assim você vai indo. Inclusive, isso pode gerar, por exemplo, um efeito que é o efeito de bola de neve, que a gente fala bastante no competitivo, que é o snowball, né? Jogos diferentes trabalham com loops de jogos diferentes em esferas e escalas diferentes, né? Quando a gente pega jogos como, por exemplo, Diablo, né? A gente tem game loops diferentes dentro de Diablo. A gente tem um game loop maior, onde você, curiosamente, compra itens ou adquire itens, sai para poder se aventurar, pega itens novos para poder se equipar, para enfrentar inimigos mais fortes, pegar loot melhor, e assim vai. E a gente tem também loops menores, né, como, tipo, por exemplo, os ciclos de habilidades que você tem que usar e que, né, isso tipo, cria uma rotação de habilidades de fato e que acaba por se codificar como um loop de jogo. O trabalho do game designer, quando ele começa a estabelecer o que são os loops de jogo, é basicamente estruturar e pensar quais são as ações cadenciadas que ele quer que o jogador faça. Seja isso numa esfera menor, ou seja, em ações recorrentes e menores que ele vai fazer ao longo do jogo, ou loops maiores, que dizem respeito geralmente à temática maior do jogo, né? Então, Flamecraft, por exemplo, ele tem um loop de jogo bem simples, que é a organização do seu turno, né? Então, o menor loop de jogo que você tem em Flamecraft é você inicia o seu turno, a sua ativação, e você escolhe para qual loja que você vai lá, e você leva o seu token de dragãozinho para lá. Quando você chega lá, você realiza as atividades que tem na loja para poder coletar pontos e recursos. Você pode colocar dragõezinhos ali, e depois você pode encantar a loja, por exemplo, e ganhar mais pontos. Esse loop é um loop simples, é um loop recorrente, e é um loop que cabe direto na sua folha, né, na sua cheat sheet, né, que é a sua folha de instruções ali. Tá na sua frente, são 4 linhas. Ou seja, você não demora muito para aprender o seu loop principal. E isso é provavelmente uma das coisas mais importantes de game design. E é onde eu vejo muitos jogos que têm uma temática bem interessante falharem miseravelmente, que é a proposta do game loop central, né, básico, é muito complexa. Isso significa que o jogador não consegue engajar porque ele demora muito tempo para entender como jogar o jogo. Isso não pode acontecer. É justamente por isso que uma das coisas que eu proponho para quem está começando a fazer game design é pensa numa mecânica inicial, central, repetitiva, um looping, que seja simples, que seja rápido de explicar, rápido de engajar e rápido de ensinar.
Porque, afinal de contas, jogos nada mais são do que eventos sociais, onde a gente interage com outras pessoas, e ensinar o jogo é aprender a jogar o jogo também. Agora, o Game Loop também ele pode ser configurado como uma estrutura maior dentro da própria temática, né? Se a gente volta pro exemplo de Diablo, né, que a gente falou mais cedo, em Diablo você derrota monstros para pegar itens melhores, para derrotar monstros melhores e maiores, e assim você vai criando um loop maior de jogo até você enfrentar os grandes lords, tipo Inferno, como por exemplo o próprio Diablo, que dá nome ao jogo. Então, o Game Loop maior do jogo, numa escala maior, numa esfera maior, diz respeito diretamente ao nome do jogo, ou seja, tematicamente, o Game Loop é muito bem entrelaçado com a mecânica do jogo. Na mesma medida que o loop principal do jogo e os loops menores, né, eles se entrelaçam, eles se combinam, Diablo consegue criar um loop temático que é para onde o jogo vai ficar girando em volta. Agora, se essa repetição cansa o jogador ou não, aí vem a questão de como que a gente brinca com essas questões em game design também, em preparação de comunidade como um todo, né? Diablo trouxe a ideia das seasons, por exemplo, jogos de tabuleiro trazem expansões com mudanças nos game loops e assim por diante. A questão principal é que existem duas formas de encarar os loops de jogo. Em uma delas você encara como uma força motriz para o teu jogo estar funcionando e aquilo não pode ser alterado. E existe uma outra vertente que entende que os game loops eles podem ser manipulados para obter resultados variáveis. Minecraft faz isso. Não existe um objetivo concreto final em Minecraft, o que leva também à discussão se Minecraft é de fato um jogo, mas a questão aqui que eu vou abordar não é exatamente essa, mas qual que é o loop principal de Minecraft? Você minera para construir, para pegar novos equipamentos para derrotar monstros melhores? Não necessariamente, eu conheço pessoas que jogaram horas e horas e horas infinitas de Minecraft e nunca derrotaram o Wither Dragon, por exemplo. Ou será que o loop está relacionado com explorar o mapa, e aí a partir disso você derrota inimigos, e você pega coisas mais legais, e você pega coisas de outros biomas para construir a sua casa dos sonhos? Então, o que eu estou querendo dizer é que o que Minecraft faz ele estabelece muitos loops rápidos de aprendizagem, e a genialidade dele enquanto game loop maior é que o jogador monta o próprio game loop. E isso faz com que o jogador se sinta empoderado para sentir que ele está de fato em um sandbox, né? Em um jogo onde existem múltiplas possibilidades. Isso acontece numa esfera muito menor em jogos como, por exemplo, Elden Ring e em muitos jogos de RPG de mesa, onde os loops de jogo menores eles estão sempre presentes, eles se repetem muitas vezes, mas você que estabelece a forma como você cria eles e desenvolve eles. E isso está diretamente relacionado com como que as mecânicas traduzem temáticas e vice-versa. Se a gente fala de loops de jogo de RPG de mesa, geralmente a gente vai estar falando de como que o jogador pega o dado, como que ele declara as ações e como que ele lê o resultado de dados. Mas nem sempre esse game loop ele vai servir para o game loop maior do jogo, né? Se a gente falar, por exemplo, de Dungeons and Dragons ou até mesmo do Skyfall RPG, quais que são os grandes game loops que esses jogos têm? Skyfall, a gente fez um esforço de mostrar que existem diferentes tipos de cena e nós dividimos o jogo em arcos de cena. Então, cada arco, né, de aventura, ele traz por si só ali uma ideia de que existe um loop, né? Você se prepara durante o arco de guilda, você sai para poder explorar, para poder fazer cenas de desafio, combate, interação social, e você volta para sua guilda mais forte para poder fazer outras aventuras mais difíceis e assim por diante. Então, a ideia de Skyfall RPG e como ele se difere de alguns outros jogos de RPG de mesa é porque ele tenta estabelecer etapas de game loop mais concretas. Porque isso faz com que os jogadores pensem sobre o jogo em loops menores. A campanha de Skyfall ela tem um fim. E isso tem a ver com a temática do jogo. O jogo ele é sobre o fim do mundo. Então, todas essas coisas a gente tentou estabelecer enquanto game design, enquanto game design de temática também, para que o jogo ele tivesse mais sabor, ele tivesse mais camadas do que fosse simplesmente um jogo de explorar, matar monstros e aí a gente segue com a nossa vida. E não tem nada de errado com isso, né? Desde que o loop do jogo seja explorar, matar monstros e seguir com a vida. Tem vários jogos muito bons assim. Por isso que a genialidade do game designer tá não em criar coisas novas, mas entender como que as coisas que já existem podem ser rearticuladas para poder criar algo, aí sim, inédito. Um bom exercício que qualquer game designer pode fazer, e eu recomendo que vocês façam isso, é
remover game loops de jogos e tentar jogar o jogo sem algum game loop, ou incluir um game loop novo totalmente inédito em um jogo que vocês já têm para poder ver se o jogo quebra ou não. Tem grandes chances de a partir disso você descobrir um jogo novo, ou você entender que a temática do jogo talvez vire outra, ou você simplesmente reestabelecer temáticas que já existem no jogo. Acho que esses exercícios eles são muito funcionais para game designers e eu acho que é uma coisa que falta em muita gente, que é a experimentação. Muita gente traz uma proposta de jogo como assim, essa é a minha 4ª iteração do jogo, né? Eu já tentei fazer o jogo 4 vezes diferentes. Mas quando tu olha, na verdade é o mesmo jogo, só que com um balanceamento matemático diferente. E acreditem em mim quando eu digo que matemática não é tudo em um jogo de mesa, não é mesmo, assim. Matemática é uma etapa, claro, é necessária, assim como análise de economia de jogo e economia de ações, mas a questão principal e onde muitos jogos falham é que eles não possuem uma clareza de qual que é o game loop central e inicial do jogo e nem quais são os game loops em uma esfera muito maior. Por isso que o exercício que eu queria deixar para vocês até o próximo vídeo é que vocês tentem criar um game loop novo para um jogo que já existe. Pega um jogo que já existe, que você já joga, e tenta adicionar um game loop novo, uma etapa nova. Tenta criar uma nova etapa para esse jogo e ver o que sai disso. Talvez saia uma ideia de uma expansão, ou talvez saia uma ideia de um jogo completamente novo. Ou talvez você perceba que ao fazer isso, o que você está fazendo é estragando a temática do jogo. E aí, talvez você vai conseguir entrar um pouco na mente do game designer e dar uma cutucada ali para poder ver o que sai. E talvez, eu não sei, eu preciso pensar no nome para esse quadro, mas cutucar para ver o que sai é um pouco a ideia. A ideia é provocar. É que eu possa provocar vocês com as coisas que eu me sinto provocado. Talvez esse seja também o caminho que, enquanto produtor de conteúdo, eu tenha interesse de fazer. Eu sempre fui educador, eu sempre tentei ensinar as pessoas a aprender, e acho que talvez tenha esse momento chegou, eu me ensinar vocês a montar jogos e refletir sobre eles. Mas me diz aí nos comentários, me diz aí o que vocês acharam, me diz se isso interessa a vocês ou não, recomenda para um amigo, dá o like, se inscreve, essas coisas que tipo, a gente faz em vídeos de YouTube e coisas assim. Mas o mais importante, experimentem e permitam-se, porque tem muita coisa legal que a gente pode aprender quando a gente se permite não saber. Valeu! Muito obrigado, muito nóis, e até a próxima.